Vamos abrir então Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Atos, capítulo 1, versículo 8. Enquanto vocês vão procurando, só informar que amanhã nós teríamos jornada de oração. Nós não vamos fazer a jornada nesta semana, porque vamos fazer na semana que vem em um horário diferente. Em vez de nós orarmos das 5 às 6 da manhã, na madrugada, nós vamos estar orando no período da noite. Amém? Faremos a oração das 11 à meia-noite. Amém? Muito bem. Então, essa semana nós não temos. Dia 1º de junho, nós começamos a jornada de oração em um horário diferenciado, tá bom? Então, 1º de junho, segunda-feira que vem, nós estaremos iniciando às 23 horas, 11 horas da noite, tá bom? Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder quando receber o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, é no poder e na autoridade do nome de Jesus, que nós te pedimos, meu Deus, nesta noite, que o Espírito Santo venha em nós ministrar, através da Tua palavra, que nesta noite o Senhor arranque, remova e retire da mente todo e qualquer pensamento que venha, Senhor, prejudicar a Tua palavra de ter o livre acesso, Pai. Que nesta noite lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque certo é que é o Senhor que tem o cuidado da nossa vida, Senhor. Tira as preocupações, tira, meu Deus, desse momento, que a nossa mente esteja agora cativa ao Senhor e à Sua palavra. E que através do poder da Tua palavra, meu Deus, operando em nossa vida, traga transformação e traga vida, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Podemos sentar, meus irmãos. Junto com este texto lido, eu gostaria de agregar mais 3 textos que são dos evangelhos. Primeiro, Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Que diz assim: Eu, na verdade, vos batizo com água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de lavar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Marcos capítulo 1, versículo 8. João Batista dizendo: Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 16, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Meus amados, a palavra de Deus, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: Mas recebereis poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Esse poder, que é usada a palavra dunamis, da onde vem dinamite, da onde vem dínamo também, que produz energia, que produz uma força, que faz o motor andar, que faz gerar a eletricidade e poder. Foi exatamente isso que Jesus estava falando, e era isso que Jesus estava prometendo, e é isso que ele disse que os seus discípulos receberiam, e teriam sobre eles um batismo diferente. Nós temos o batismo, que nós ensinamos que é o batismo nas águas, que é um mandamento do Senhor Jesus, é uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. Você decide descer as águas, por cumprimento da palavra de Deus, tomando uma decisão com Jesus, para andar com Jesus e nunca mais se afastar dele. Mas Jesus fala, e João Batista já está profetizando, que viria alguém maior,
que daria um outro tipo de batismo. E disse: olha, eu vou batizar vocês, ou vocês estão sendo batizados nas águas, mas vem um outro maior do que eu. E ele vos batizará no Espírito Santo, ele vos batizará com fogo. E não existe no mundo uma tecnologia que crie um motor, que se produza sua própria energia a partir de si mesmo. Não existe. Não tem como um carro, por exemplo, você andar e você não abastecer, seja qualquer tipo de combustível existente ou a ser criado. Não existe. Mas aqui Jesus está dizendo: vocês vão receber uma energia, não energia assim, mas sim uma pessoa. A ação dessa pessoa é a ação do Espírito Santo. E esse dunamis é o gerador de poder. E ele disse assim: vocês vão ser batizados com fogo. Que é isto, pastor? O que é batismo com fogo? O que é o batismo no Espírito Santo? Vamos analisar na palavra de Deus o que é esse fogo que a Bíblia menciona e quais são essas características. Na realidade, é uma vida, meus irmãos, cheia, repleta do Espírito Santo. A Bíblia diz, meus irmãos, e nos ensina que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Essa é uma ação nossa, mas ser batizado no Espírito Santo não é uma ação minha. Eu vou me auto-batizar com o Espírito Santo. Não existe. Mas é uma ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo, a qual habita conosco, e ele passa a habitar em nós no momento que nós tomamos uma ação, uma decisão de seguir a Cristo, entregar a nossa vida para Jesus. Nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habitará em vós, amém? Ele habita em nós, a partir do entendimento da palavra, da compreensão da palavra. Nesse momento que nós entregamos a nossa vida, nós temos e recebemos o Espírito Santo. Porém, não é o batismo com o Espírito Santo. Eu posso me encher do Espírito Santo, mas não é o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Maria se encheu do Espírito. A Bíblia fala também que Isabel, quando estava grávida de João, ela cheia do Espírito. Já havia antes do Pentecoste, já havia antes da descida do Espírito. Joel mesmo, profeta, já profetizava e disse: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há uma promessa de Deus. E esta característica, meus irmãos, que vos batizará com fogo. O fogo se identifica muito. Não esse fogo apenas que nós conhecemos, mas ele é simbólico porque é semelhante. Deus se revelou através do fogo e se revela através do fogo. Ele selou a aliança com Abraão por meio de fogo. Ele se revelou para Moisés numa sarça ardente que queimava através do fogo e não se consumia. O povo também que saiu do Egito, os hebreus que saíram do Egito, a Bíblia diz que eles eram guiados por uma coluna de fogo durante o dia, durante a noite. Essa coluna de fogo, essa identificação do fogo. Também o altar não podia se apagar. Dentro do altar, no altar, precisava existir o fogo. Quando Moisés consagra o templo, quando Moisés consagrou o tabernáculo, aliás, não o templo foi na época de Salomão, mas ali o Senhor respondeu com fogo. Elias foi levado para o céu, conforme a Bíblia diz em 1 Reis, em 2 Reis. A Bíblia menciona que ele foi levado numa carruagem de fogo. A palavra de Deus é comparada também como um fogo. E a Bíblia menciona, que ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz que o nosso Deus é um fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora, quais são as características do fogo? Primeira delas, o fogo ilumina. A Bíblia, meus irmãos, menciona exatamente isto. E o fogo nós conhecemos e sabemos
ilumina. Hoje temos energia elétrica, mas algumas décadas atrás era tudo iluminado através de vela, lampião, querosene, etc. Era com fogo. Hoje temos energia elétrica. Agora Jesus diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Aquele que é batizado no fogo, ele anda na luz. Aquele que já tem o Espírito Santo na sua vida, ele anda na luz. Viver em trevas é viver longe de Jesus. Aquele que vive longe de Jesus, como Pedro, na noite da tentação, envolve-se com trevas. Caminha em trevas, não tem força para vencer as tentações. Caminha nas trevas e segue a Jesus de longe. E nega Jesus, por quê? Porque está longe da luz verdadeira que é Jesus. Pedro até procurou outro tipo de fogo, mas aquilo não sustentou a sua fé. Ele agora está temeroso, agora ele está fugindo, agora ele está recuando, porque, meus irmãos, ele ainda não experimentou um grande momento na sua vida, que foi ter sido batizado no Espírito Santo. Quem é batizado com fogo, não vive se escondendo atrás de máscara. Pelo contrário, vive uma vida limpa, vive e procura viver uma vida pura, tem um desejo, uma sede de viver uma vida santa. Também aquele que é batizado com fogo, recebe desse fogo de Deus, ele tem comunhão com Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem anda na luz não tem prazer no pecado. Quem anda na luz abomina o pecado, e não apenas a consequência, os efeitos do pecado. Quem experimenta desse fogo na sua vida, ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, ele quer mais de Deus na sua vida. É uma pessoa que tem pressa de estar a sós com Deus, de caminhar com Deus, de andar na presença de Deus. Meus irmãos, é impossível ter comunhão com Deus e andar nas trevas. Não tem como dizer, eu tenho comunhão com Deus, mas vive uma vida de trevas, vive uma vida sendo amante do pecado, amante dos deleites, amante dos prazeres. Quando nós temos esta chama acesa dentro de nós, nós corremos para longe daquilo que Deus não está lá. É impossível andar com Deus, meus irmãos, e andar em pecado ao mesmo tempo. Não tem comunhão. A Bíblia diz que trevas e luz não se dão. Não existe maneira, forma de viver assim, acariciando o pecado e querendo ter intimidade com Deus. Outra característica, além de iluminar o fogo, outra característica, o fogo purifica. Como assim? A Bíblia menciona lá no livro de Salmos que tu me purificastes, me acrisolaste como a prata no fogo. O fogo, irmãos, purifica o ouro. O fogo purifica os metais. Ele gera uma purificação. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo se já estarmos cheios do pecado, daquilo que não agrada aos olhos de Deus, daquilo que incomoda a presença de Deus. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos ódio, pavor de viver no pecado. Uma pessoa que tem o Espírito na sua vida, tem o Espírito Santo de Deus, ele entende, aquilo ali é errado. Quando não temos o Espírito Santo, nós achamos que pecado é somente roubar, e é somente matar. E as pessoas dizem, não, eu mereço o céu, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca falei mal de ninguém, então eu mereço o céu. Meus irmãos, quando nós temos o Espírito Santo, nós nos tornamos sensíveis ao pecado. A gente sabe que alguma coisa está errada, e temos coisas para deixar para trás, que precisamos nos livrar de todo embaraço, que conforme a Bíblia diz, tenazmente nos assedeia, e tenta nos tragar, e tenta nos dominar. Mas o fogo purifica. Quando estamos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, nós somos purificados. E temos na vida, meus irmãos, aquele desejo de viver uma vida diante de Deus. É como exemplo dos poços.
da qual Isaac abriu e inverteu água dali, vieram os inimigos e encheram os poços de Isaac. Isaac ia lá, filho de Abraão, o patriarca, abria outro poço, iam os inimigos lá e atulhavam, enchiam de pedras, enchiam de caco e enchiam de coisas, e ali impedia a água de sair. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos na nossa vida entulhos, como Isaac enfrentou os entulhos dos filisteus. Tem água boa, mas ela não jorra por causa dos entulhos. E a Bíblia diz que rios de água viva iriam fluir do nosso interior, mas às vezes esses rios podem estar estancados pelo entulho do pecado. Como uma certa cidade, uma cidadezinha aí lá do interior, que dentro do cano entalou um rato, e o rato ali morreu, e apodrecendo dentro daquele cano, fez com que aquela água ficasse horrível, e pior ainda, além de tudo isto, impediu de água nova e água limpa passar, porque tinha um rato ali entupido naquele cano. Se existirem ratos na nossa vida, essas torrentes de Deus, esse fluir de Deus não vai passar. Quando estiver alguns ratos residindo no nosso interior, pecados e secretos que ninguém vê e ninguém enxerga, só nós sabemos, só nós conhecemos quem são essas ratazanas que estão impedindo o fluir de Deus e a comunhão com Deus. Se nós tivermos esses ratos entupindo a nossa comunhão com Deus, podemos ser religiosos, podemos rezar, podemos orar, mas não vai fluir, não vai chegar ao trono de Deus e não vai fluir da parte de Deus sobre a nossa vida, porque nós permitimos certas coisas entrar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Espírito Santo é sensível. Quando Jesus foi para ser batizado pelo profeta João Batista no Rio Jordão, a Bíblia diz que desceu sobre Jesus o Espírito Santo. E a Bíblia diz que desceu como pomba. Disse certa vez alguém que o Espírito Santo é sensível. É como uma pomba, você vai chegar perto, ela voa. Ela não fica ali porque é sensível. O Espírito Santo é sensível. Qualquer risco, qualquer situação na nossa vida que nos separe de Deus, o Espírito Santo fica impedido. E aí podemos até dizer, Deus falou comigo quando Deus não falou, porque nós estamos impedindo o fluir e o agir do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que a pregação de João Batista era arrependei-vos. Por isso que a pregação que Jesus fez foi arrependei-vos. Por isso que a mensagem do Evangelho, a mensagem da pregação dos apóstolos e dos discípulos de Jesus era arrependei-vos, para que houvesse realmente uma limpeza, para que o fluir e o agir do Espírito Santo passasse por ali e as torrentes de Deus então fluíssem e começassem a limpar e transformar todo o nosso ser. Meus irmãos, nós precisamos realmente desse fogo para purificar a nossa mente, os pensamentos que entram, dominam. Como a gente diz, ninguém pode impedir de um pássaro voar sobre a nossa cabeça. Devemos impedir, sim, que ele faça ninho na nossa cabeça. Pensamentos que invadem a mente da pessoa e fica dando vazão àquele pensamento, dando asas àquele pensamento para que comece a dominar a pessoa. Precisamos, irmãos, desse fluir, desse fogo queimando esses pensamentos. Também purificar a nossa língua, purificar os nossos desejos, santificar os nossos sentimentos e parar de nos esconder através de uma espiritualidade ou querer espiritualizar o pecado, achar que aquele pecado é correto, é certo, porque fulano fez isso, Beltrano fez isso. O nosso parâmetro, meus irmãos, é Deus, é a sua palavra e não é o mundo. Nós temos o parâmetro da palavra de Deus. Precisamos realmente, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo para nos purificar, como o fogo purifica. Precisamos também tirar as vestes sujas, as vestes imundas. No Antigo Testamento, a santificação, ela era figurada pelo trocar de roupa. Eles tiravam aquela roupa encardida e suja, tomavam um banho, era o banho da purificação,
Depois então eles trocavam de roupa e eles estavam então, de alguma maneira simbólica, santificados. De toda imundície, precisamos tirar as vestes sujas. A Bíblia menciona sobre o sacerdote que houve uma batalha, as suas vestes estavam sujas. Agora, meus irmãos, também, às vezes estamos como Naamã, um comandante assírio, um general assírio, homem com várias medalhas, um homem muito honrado, e ele era um grande herói para a sua nação, porque ele conseguia as muitas vitórias militares para Israel, para a Síria. Porém, a Bíblia menciona que esse homem, ele era leproso. Esse homem tinha uma lepra, uma doença incurável, hoje conhecida como hanseníase. E esse homem, chamado Naamã, era um herói por fora, mas na intimidade estava cheio de lepra, cheio de sujeira. A sua vida íntima, somente a sua família conhecia. A sua vida secreta, somente ele e a sua família sabiam como era e como estavam. E nós, meus irmãos, precisamos ser purificados com esse fogo, para que seja eliminado e tirado também. Porque muitas vezes, meus irmãos, se perde uma batalha na vida íntima. E às vezes se agasalha pecados na privacidade. E é preciso fazer como Naamã, que tirou as suas vestes, a sua podridão apareceu, a sua lepra apareceu. Às vezes pessoas que agasalham pecado no coração. E é preciso buscar uma vida limpa, chorar pelo pecado, clamar como Davi, que dizia: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Precisamos clamar como Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. É o propósito, é a vontade de Deus, meus irmãos, fazer esta obra. E nós vamos encontrar na palavra de Deus a pessoas a qual o Espírito Santo selou, batizou, e eles receberam vida nova. Outra característica do fogo, também o fogo aquece. Nós já estamos entrando por uma época do ano que é o inverno. Alguns têm lá um fogãozinho a lenha, outros têm um aquecedor. É preciso para poder aquecer. Hoje há um exército também, muitas vezes, de pessoas que podem estar na igreja, mas estão frios, apáticos, sem entusiasmo, sem calor, sem paixão por Deus. Gosta da igreja, gosta de estar no aprisco também, gosta dos louvores, mas a vida espiritual está fria. Às vezes se empolga no futebol, se empolga em algum lazer, mas na vida espiritual está apática, está debilitada. E a vida com Jesus, ela está de alguma maneira tão enfraquecida. São pessoas que às vezes se dizem crente, mas mentem, não pagam as suas contas, não cuidam da sua vida social, são desonestos, não acertam as coisas com os outros e querem mostrar uma vida com Deus. São crentes, mas são amigos do mundo. São crentes, mas ainda não passaram por uma experiência de uma grande e genuína conversão, a qual o Espírito Santo vem e convence-nos do pecado, do erro e da justiça. É a ação do Espírito Santo. Há muitos que falta o fervor na vida cristã, falta o fervor na oração, falta fervor na adoração, falta fervor pelo desejo de falar de Jesus para outros, convidar a outros para levá-los a Cristo, para levá-los ao aprisco, para levá-los a um momento de quebrantamento e vida com Deus. Há muitos que são crentes, como Geazi, carrega o bordão profético, a vara profética, mas nada acontece. Por quê, meus irmãos? Não tem fogo, não tem ação do Espírito Santo. E o desejo de Deus, meus irmãos, é que nós sejamos cheios. É uma promessa do Senhor Jesus: fique em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. É o propósito de Deus. Também outro propósito, outra figura do fogo. Fogo se alastra. No verão, aqueles calores fortes, às vezes vemos alguma reportagem de alguma floresta queimando, bosques inteiros queimando, porque o fogo ele se alastra. O fogo ele se propaga. O fogo ele não fica só naquele pedaço ali e deu.
casas que foram consumidas em minutos, questão de poucos minutos, o fogo se alastrou, queimou tudo. Queimou o sonho de uma pessoa de ter a sua casa, foi tudo destruído e queimado, tudo que tinha, tudo que possuía. Acordaram sem nada, amanheceu o dia sem nada, porque o fogo se alastra. Agora, irmãos, esse fogo do Espírito também se alastra. Quando nós estamos incendiados com esse fogo, ele vai incendiando quem estiver à nossa volta. A nossa paixão, o nosso fervor para com Deus, vai contagiar outras pessoas. A pessoa que não entende, irmãos, quando uma pessoa recebe esse fogo de Deus na sua vida e se torna apaixonado por Jesus. Alguns dizem, olha, foi para a igreja, virou fanático. Será que é fanatismo? Ou é apaixonado? Como nunca antes descobriu uma vida assim. Uma paixão tão grande, que a pessoa não está nem aí, mais pela morte. Não está nem preocupado se vai morrer ou não. Quantos irmãos nossos no mês passado, nos últimos dias, foram mortos lá na Síria, por não negar Jesus? O evangelho, irmãos, está sendo pregado por todos os cantos, por todos os lados. E esses irmãos que estão sendo batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, eles não negam Jesus, por causa da sua convicção, por causa do Espírito Santo na sua vida. Vários morreram, vários perderam as suas casas, vários perderam tudo que tinham. Nós temos uns missionários nossos que estão acolhendo uma família que teve que fugir da cidade de Mossul, ao norte do Iraque, porque a milícia dos inimigos, dos adversários, invadiram lá, estão dominando agora, já dominaram boa parte do Iraque, estão dominando a Síria, mas os nossos irmãos crentes e salvos em Cristo Jesus, revestidos no Espírito Santo, não estão negando a sua vida. Perderam os bens, muitos perderam a sua própria vida, mas eles não negam, porque, irmãos, uma paixão por Jesus. Uma senhora que se converteu, e ela começa a ir na igreja, e o marido disse, olha, eu não quero que tu vá na igreja. E ela continuou indo. Um dia ele ficou tão revoltado, ele disse aqui, mulher, se tu for eu vou te bater. Diz ela, pode bater, mas eu não vou deixar de ir na igreja. Diz, mulher, então eu vou queimar todas as tuas roupas, eu quero ver como é que tu vai ir para a igreja sem roupa. Eu pego, me enrolo num lençol, mas eu vou na igreja, eu vou cultuar o Senhor. Eu pego os teus sapatos, eu vou queimar os teus sapatos, eu vou de pé descalço, mas eu vou cultuar o Senhor. O homem ficou indignado. Foi lá numa gaveta, puxou uma arma, apontou para ela, e disse, se eu te matar agora, o que tu vai fazer? Se eu morrer, eu vou para o céu, e vou estar adorando direto Jesus. Mas se essa bala não me matar, eu vou para o culto. Ninguém me segura. Sabe o que é isso, irmãos? Um coração inflamado pelo Senhor, através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz essa obra em nós, nos faz arder de paixão, de desejo pelas coisas de Deus. Ninguém entende, ninguém compreende o que é isso, mas é a ação do Espírito Santo em nós. E ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. O sobrenatural de Deus, milagre de Deus acontecendo. Esse fogo, meus irmãos, é um incêndio que ninguém consegue apagar, porque esse incêndio contagia. Um crente cheio do Espírito Santo, ele contagia outros. Ele não consegue vir para a igreja sozinho, ele quer falar de Jesus para todo mundo. Ele quer ver o seu aprisco cheio, lotado. Ele quer ganhar muitos para Jesus. Ele quer até meio que empurrando goela abaixo Jesus. Mas é a paixão, é o fogo que está ardendo dentro do coração dele. Esse batismo, meus irmãos, é um poder. Pedro, ele disse, quando foi para o templo orar a Deus, antes não orava, até dormia na oração, né? A Bíblia menciona que Jesus levou eles para orar, para um culto de oração, dormiu. Agora, irmãos, está despertado para a oração, está indo orar. Vai para o templo orar, e lá no templo encontra um coxo, e aí ele olha para aquele coxo e olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Estava ele cheio do Espírito Santo. E a Bíblia menciona, irmãos, que ele disse, em nome de Jesus Cristo, te levanta e anda. E ele se levantou e andou, porque um homem cheio do Espírito Santo está fazendo a obra. Ninguém segura, meus irmãos.
Ninguém segura quando estamos cheios do Espírito Santo. E esse é o propósito de Deus para a vida de todos nós, de sermos cheios do Espírito Santo. Agora, em 1906, há um século e mais alguns anos atrás, em Los Angeles, na rua chamada Azusa, o grande avivamento, começaram um culto lá, e de repente, no meio daquele culto, o Espírito Santo, irmãos, desceu de uma maneira sobrenatural, como tinha acontecido no país de Gales alguns anos antes, e todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e aquele culto se estendeu a noite inteira, a madrugada inteira, amanheceu o dia, estavam os irmãos lá, falando em línguas, falando em mistério, recebendo algo de Deus, sobrenatural de Deus, a vida incendiada, irmãos. Aquela igreja ficou pequena, várias horas, e o culto não terminava, prosseguiu no dia seguinte, e aquele culto se tornava um culto de 24 horas, porque a sede de um povo, irmãos, buscando a Deus e querendo a Deus, buscando mais de Deus. Esse fogo, irmãos, ele está aceso, ele continua aceso. Uma pessoa batizada, meus irmãos, nesse fogo, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela não consegue parar de buscar a Deus, recebe uma sede de Deus, tem uma fome pela palavra de Deus. E os discípulos de Jesus, antes do batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles estavam trancados dentro da casa. Todos eles estavam com medo, todos eles estavam apavorados, com medo dos judeus, com medo da perseguição, com medo da morte. Agora esses homens, depois de Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que desceu sobre eles o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos começaram a falar em novas línguas. A Bíblia diz, meus irmãos, o texto nos fala, capítulo 2, versículo 1 de Atos, chegado o dia de Pentecoste, que era uma festa de 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa pela qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se numa multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Versículo 7, atônitos, maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia zombavam deles, dizendo, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e embaixo
sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres e maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus a vocês, com a ajuda de homens perversos, e mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aqui vem a pregação de Pedro nesse dia, meus irmãos. O que houve ali eles não entenderam. Eles não compreendiam porque antes nunca houve visto. Nunca teve isso antes na história. E agora como explicar? Então ele, movido pelo Espírito, cheio do Espírito, Pedro começa a entender a palavra, entender as Escrituras, porque agora está cheio do Espírito. Meus irmãos, é um dos reflexos na vida de uma pessoa, quando está cheio do Espírito, começa a entender a palavra de Deus. Passa a entender o grande propósito de Deus. E agora esses homens, que antes estavam temerosos, trancados dentro de uma casa, agora eles falam com autoridade. E agora eles não estão com medo. Agora eles abrem a porta da casa onde eles estavam com medo, trancados de medo dos inimigos, dos judeus, eles saem pregando. E eles pregam no templo, eles pregam nos lugares públicos, eles pregam nas casas, e eles vão testemunhando para todos. O que houve com eles? Qual é a diferença? Ah, mas eles não tinham Jesus. Tinham Jesus. Mas eles não tinham ainda a promessa de Deus sobre a sua vida, gerando poder e gerando autoridade, e gerando agora sobre a vida deles a força, meus irmãos, de lutar sem medo nenhum e com coragem. Eles não têm medo da sua fé. Uma pessoa quando não está cheia, irmãos, e não está revestida, ela tem vergonha da sua fé. Tem vergonha de compartilhar com outros. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam testemunhando com poder e com autoridade, e nada segurava a vida deles. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, a Bíblia diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Em Atos capítulo 2, verso 1, diz, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falasse. Meus irmãos, o batismo com fogo continuou. Sim, continuou depois do dia de Pentecoste. Não foi num dia único e findou ali, terminou ali. Não apenas vamos encontrar em Atos dos Apóstolos 4 vertentes, 4 textos, 4 bases que mencionam a respeito disto, mas continuou depois em Atos capítulo 10, verso 44, a Bíblia lá menciona, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Pedro está pregando entre os gentios, na casa de Cornélio, que morava em Cesareia Marítima, e ali de repente está ele pregando a palavra. No meio da pregação, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e falando em outras línguas, e naquele momento, depois disso, então, eles são batizados nas águas. Por isso não tem, só pode ser batizado nas águas por causa disso, daquilo. Meus irmãos, na realidade, a Bíblia menciona que eles nem foram batizados nas águas,
e foram batizados no Espírito Santo. Eles receberam o poder antes mesmo de ser batizados nas águas. Tanto que Pedro, depois, para justificar diante da igreja, que ele pensava que o evangelho era só para os judeus, agora Pedro está colocando a sua defesa, diz: como que eu vou negar o batismo nas águas, se eles foram batizados no Espírito Santo como nós? E falaram em outras línguas. Também depois, Atos capítulo 19, versículo 6, diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como também profetizavam. Mas, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. A palavra diz que nós temos que ser cheios, nós temos que buscar esse enchimento e viver com a vida cheia do Espírito Santo. É possível alguém ser batizado com fogo, ser batizado no Espírito e continuar sempre, sempre, sempre. Pode apagar esta chama, pode apagar esse ardor. Se a pessoa não continuar a buscar, a alimentar, a fazer a manutenção, como Paulo ele ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Seja para aquele que é novo ou convertido, seja para aquele que já tem tempo de fé, mas era para todos se encher do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, Deus não retém a sua promessa. Interessante que esta experiência do batismo no Espírito Santo, ela não é uma experiência introspectiva, mas ela é uma experiência que se externiza através dos sinais. Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. E entre esses sinais, Jesus diz o seguinte: pegarão em serpentes, não lhes fará mal, se beber algum veneno, não fará dano nenhum, e falarão em novas línguas também. Agora, meus irmãos, isso foi visível. Isso foi de uma maneira assim, não é escondida, não é algo secreto, mas é visível quando isso acontece na vida de uma pessoa. Por mais que um bom teólogo, um grande teólogo, diga: isto foi lá para o início, para os gentios crerem no Evangelho. Foi para os judeus, sinal para os judeus. Mas o que se dizer, irmãos, da história, que a igreja começou a crescer depois do Pentecoste. O que dizer depois a igreja se apagou? A igreja foi se acomodando na história. A igreja foi fazendo parte do mundo, como muitas pessoas que vivem o mundo dentro da sua vida e dentro da sua espiritualidade morta, fria e gelada. Já não tem mais ardor, já não tem mais paixão. Mas Deus avivou, irmãos, 1906, País de Gales, um grande avivamento. Foi espalhando pela Europa. E eles, com uma sede, uma vontade, uma sede crescente por Deus, mandaram missionários, espalharam os missionários, chegaram aqui no Brasil, e é o movimento pentecostal que sacudiu a nação, que invadiu a nação, chegou em todos os lugares, porque não era um religiosismo morno, frio, apático, mas uma paixão ardente por Deus, gerada pelo Espírito Santo. Foi esse movimento que nos Estados Unidos, começando em Los Angeles, através da rua Azusa, num grande movimento, começou a se espalhar, e missionários sendo trazidos, espalhados por todos os lugares. Meus irmãos, mesmo que alguém diga que o batismo com o Espírito Santo todos recebem, todos têm ele, no momento que aceita Jesus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu posso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu posso ler a palavra de Deus de maneira piedosa, mas mesmo assim, eu não ser ainda batizado no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma experiência na vida única. Deus não vai batizar 300 vezes uma pessoa no Espírito Santo. Ele batiza uma vez. Ali é o ponto de partida de uma vida cheia da graça, cheia do poder e cheia da unção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja batizado no Espírito Santo, os que não foram. Que vocês recebam renovação de Deus. Meus irmãos, só pode falar o que é ser pai aquele que realmente é pai. Certo escritor uma vez escreveu sobre 10 mandamentos de ser um bom pai. Ele era um grande estudioso, não era casado e nem pai. Um dia ele se tornou pai. E aí ele teve que reescrever tudo que ele tinha escrito antes, porque agora é experiência. Uma coisa é, por exemplo, a Luciana está fazendo psicologia na Unicinos. Tem várias cadeiras. E tem uma das cadeiras que quem ensina lá não é um psicólogo.
E a Luciana dizendo, compartilhando esses dias, olha, é outra coisa a gente ter aula de psicologia com um psicólogo. A experiência que passa, a vivência que passa, sabe o que está falando. Porque eu acho que tem cadeiras que não é da psicologia, por exemplo, estatística não tem nada a ver, mas tem que estudar. Mas é outra coisa estar ouvindo de quem viveu. Por exemplo, se disser para você, você vai ganhar R$ 5.000 por 5 horas trabalhada. Você aceita ou não? Com certeza, né? Você é inteligente, amém? Agora, se disser para você, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma aula, um ensinamento científico para neurocirurgião. Você vai ter que acrescentar ao conhecimento deles, a experiência para eles, para melhorar. Mas para aí, eu não tenho esse curso, eu não sei nada disso, o que eu vou ensinar? E cada um deles, para participar desse seminário, vai pagar R$ 500. Eu digo para você, se você não tem nada para dar, você não tem experiência na área, eles vão pagar para não assistir, que só vão perder o tempo. Uma coisa, meus irmãos, é ter autoridade, é ser batizado no Espírito Santo e poder falar sobre batismo no Espírito Santo. Qualquer escritor, qualquer autor, qualquer teólogo, por mais livros que já escreveu, mas não passou por essa experiência de ser batizado no Espírito Santo, não tem autoridade para dizer ou para falar ou para ensinar alguma coisa, porque não passou por essa experiência. Quem não passou por uma experiência de uma dor profunda, não sabe dizer o que é isto. E para falar sobre batismo no Espírito Santo, somente um pentecostal que tem vivência, teve experiência, passou por isso, e sabe o que é, sabe a força que é, a alegria que é, a satisfação que é, e que a gente não consegue segurar no nosso coração. Eu muito clamava, eu dizia, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu via os irmãos sendo batizados no Espírito Santo. Eu via irmãos falando em línguas estranhas. Eu via irmãos profetizando coisas que não sabiam, que não entendiam nada, mas que era usado de uma maneira tão grande, tão poderosa por Deus, que nos arrepiava. Não porque ele falava o que não sabia, uma pessoa sem cultura, uma pessoa sem um linguajar rebuscado, mas na hora que estava profetizando, falava com grande autoridade de coisas que não sabia, e a igreja estava sabendo. Meus irmãos, algo extraordinário, algo tremendo. E eu buscava em Deus, e eu me consagrava, eu jejuava, eu pedia, eu chorava diante de Deus, e eu jejuava, eu digo, Deus, me sela, me batiza com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre o selo do Espírito. Esse selo que Paulo fala realmente é o momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós somos selados, porque estamos entendendo a palavra, mas não é ainda a experiência de ser batizado no Espírito Santo, de ser batizado com fogo, de ser revestido desse fogo. E aí, meus irmãos, eu pensava o seguinte, um dia quando vier um grande pregador na igreja, e ele chamar lá na frente, eu vou na frente, ele vai colocar a mão na minha cabeça, e eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Aí vinha um pregador de fora, e aí perguntava, quantos querem ser batizados com o Espírito Santo? Venha na frente. Eu era o primeiro a estar lá. Algumas pessoas eram batizadas e eu não. E eu continuava na minha batalha e na minha luta. E eu continuava insistindo, eu continuava clamando. Até, irmãos, que um dia, sozinho, não tinha ninguém no lugar. No momento de oração de noite antes de dormir, eu estava com os meus joelhos dobrados, eu estava ali, depois de ter escutado alguns hinos e ter lido a palavra, eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a fazer a minha oração costumeira, a minha oração diante de Deus, meu momento de oração. De repente eu senti uma alegria tão grande, uma alegria assim, que já não cabia mais dentro de mim. Eu parecia que eu ia explodir de tanta alegria, de tanta felicidade, de algo tão forte na minha vida, que eu não tinha nunca experimentado durante toda a minha vida. E eu naquele momento, irmãos, eu comecei a chorar diante de Deus, a me quebrantar diante de Deus. A minha vontade era gritar, a minha vontade era falar bem alto, a minha vontade era dizer alguma coisa. E naquele momento, irmãos, eu entendi, Deus estava me batizando no Espírito Santo. A minha vida teve uma mudança extraordinária, irmãos, porque Deus estava cumprindo a sua promessa sobre a minha vida.
o sobrenatural de Deus. Como é que a igreja vai? A igreja vai, irmãos, porque ela recebe uma promessa de Deus. E essa promessa é para todos nós. Não é a história da carochinha que foi lá para o passado e não é para os dias de hoje. Porque, meus irmãos, que algumas igrejas que estavam apagadas, murchas, frias, geladas, de repente receberam o batismo com o Espírito Santo. Suas convenções expulsaram. Pararam de fazer parte das suas convenções. Surgiu uma das grandes igrejas do Brasil, Igreja da Lagoinha, uma igreja que experimentou o poder do Pentecoste. A igreja do Getsemane experimentou o Pentecoste. Aqui perto de nós, a igreja da Brasa, em Porto Alegre, experimentou o Pentecoste. Aqui em Canoas, a igreja do Mover experimentou o Pentecoste. Foram excluídos das suas convenções. Mas porque o Espírito Santo, irmãos, pegou aquele povo de jeito, batizou no Espírito Santo e o renovo começou sobre a vida deles. Sabe, meus irmãos, Deus não deseja que a nossa vida seja uma vida apática, uma vida meio mundana, meio profana, meio espiritual, misturado tudo e dá um crente mais ou menos. Mas a vontade de Deus, que todos nós recebamos o batismo da promessa que Deus disse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Meus irmãos, esse Pentecoste não é um único momento lá do passado, ou momento da história, 100 anos atrás, mas continua ainda vivo até hoje. Deus deseja, irmãos, que haja fervor na nossa vida, que haja fervor na nossa oração, que haja fervor na nossa adoração, que haja fervor na nossa vida, e que o agir de Deus seja extraordinário, seja tremendo, que o agir de Deus sobre nós seja uma maneira assim extraordinária, e Deus deseja fazer em nós de uma maneira tremenda e poderosa. Que nós nesta noite venhamos, irmãos, deixarmos a nossa vida buscar mais de Deus. Você pode receber essa noite, você pode receber ao se deitar, você pode receber ao estar trabalhando, você pode receber no momento que você não imagina. Você pode receber na reunião, no aprisco, na quinta-feira. Você pode receber no discipulado, no momento do discipulado. A pessoa vai estar orando por você e você ser cheia do Espírito Santo e haver um grande avivamento na tua vida e no teu coração. Jesus, irmãos, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo não está de férias. O Espírito Santo não trabalhou só no ano passado, ele trabalha hoje e quer continuar trabalhando na nossa vida assim. Agora, meus irmãos, precisamos do equilíbrio. Tem muitos pentecostais numa efervescência espiritual, mas sem qualidade, porque não existe o ensinamento, não existe um acompanhamento. Atos 1:5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. A promessa de Deus, irmãos, ela não se apaga. A promessa de Deus está presente. O batismo do Espírito Santo não é para alguns, é para todos. Não é para os pastores, não é para a liderança, não são para os líderes dos apriscos, não são para os supervisores dos apriscos, não são para os líderes das redes, mas é para todos, porque Joel capítulo 2, verso 28 diz: acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos. Que o Senhor Jesus, irmãos, guarde a nossa vida e que venhamos experimentar. Você já é batizado nas águas, não é batizado no Espírito Santo, busque. Você não é batizado nas águas ainda, busque. Clame ao Senhor, busque o Senhor, porque Deus tem o prazer, irmãos, de fazer-nos vencer nisto. Depois de ser batizado no Espírito Santo, viva no Espírito. Tenha uma vida cheia do Espírito. Faça a manutenção. Porque se nós não tivermos, irmãos, com esse fogo aceso, o fogo pode apagar. Todo fogo que você já viu, um dia se apagou. O avivamento que houve na Rua Azusa acabou-se alguns anos depois. Avivamento que houve em muitos lugares também apagou. Há muitos que estavam com avivamento. E esse avivamento acabou e terminou. Por causa do pecado. Por causa da falta de vigilância que vamos buscar, em nome do Senhor Jesus, uma vida no altar. Amém? Eu gostaria de convidá-los para nós orarmos a Deus nesta noite. Há mais de Deus
para a sua vida. Jesus, o melhor presente de Deus. Jesus disse: olha, eu não vos deixarei órfão. Eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Faça aquilo que Jesus, até que sejam revestidos. Busque a Deus.